Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar muito sobre o jogo de hoje, Corinthians e Santos jogando dentro da Neoquímica Arena. Vamos falar também sobre Roger Guedes, vamos falar também sobre o objetivo do Corinthians em manter o Yuri Alberto, como que está essa pegada, se o Yuri Alberto fica no Corinthians ou se sai, se tá mais para sim ou mais para não. Vamos falar também sobre Breno Bidon, que já é praticamente venda certa. Igor Coronado fica ou não fica no Corinthians? Dorival pode pedir para o jogador ficar. Félix Torres está negociando ou não? Tem muita informação sobre o mercado da bola. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, já vamos iniciar esse vídeo aqui então falando de Corinthians e Santos, tá? Partida importante para o Corinthians, que o Corinthians já tem que dar, uma resposta hoje diante do Santos jogando dentro da Neoquímica Arena, né? Para quem lembra aí, o nosso último jogo foi uma decepção diante do Mirassol, onde teve a cavadinha do Memphis, teve polêmica criada e muito mais. Primeiro a gente vai falar sobre desfalques, né? Corinthians que continua sem Gustavo Henrique, que fez uma cirurgia, continua sem Memphis. Eu já cansei de falar nesse canal aqui pra vocês que eu não confio nesse departamento médico do Corinthians, até porque a lesão do Memphis não é uma lesão tão séria assim, porém, ainda é um departamento médico que não me agrada de forma alguma. A Ana Carolina Cortez, que é a presidente do departamento médico do Corinthians, o jeito dela trabalhar, eu vi um Corinthians com Bruno Maziotti, onde tinha jogadores com mais idade, o time do Corinthians era um time envelhecido, o time do Corinthians era um time que lesionava muito, e os jogadores iam para o departamento médico e saíam rapidamente. Aqui no Corinthians é diferente. Eles vão para o departamento médico e ficam um ano lá. E o Memphis também aí está desfalcado para esta partida diante do Santos, tá? A gente continua sem Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, a perspectiva de volta é aí na hora que se encerrar as partidas, os campeonatos, para ter o Super Mundial de Clubes, tá? Aí a gente vai ter uma volta do Rodrigo Garro com o planejamento que ele se fortifica e também que ele ganhe um ritmo de jogo, que ele consiga ganhar aí mais preparo físico, porque ele está muito tempo parado devido a uma tendinite patelar, tá, fiel? Rodrigo Garro deve voltar aí diante do Vitória quando se encerrar o Mundial de Clubes, tá? Então o Corinthians tem desfalques importantes, é verdade, tá? A gente tem o Memphis, que muitas pessoas criticam, mas hoje seria um jogador importantíssimo para essa partida diante do Santos. Rodrigo Garro nem precisa falar. O Gustavo Henrique hoje é o nosso melhor zagueiro, apesar de não ser um zagueiro que vamos dizer assim, nossa, que zagueiro top a gente tem, né? O Gustavo Henrique ainda tem as suas dificuldades jogando na zaga, principalmente na bola no chão. Muito bom na bola aérea, mas na bola no chão, para mim também é um zagueiro bastante comum, mas ainda assim é o nosso melhor zagueiro e também está desfalcado, então é um grande desfalque, tá? O Corinthians deve entrar em jogo, fiel. Eu vou falar os jogadores aqui e dar uma palhinha sobre cada um deles, tá? O Corinthians deve entrar em jogo com o Hugo Souza no gol, que para mim não voltou bem da lesão, está falhando muito, está tendo muitos erros bobos, que antes ele não falhava. Esperamos uma volta mais completa do Hugo Souza para ele voltar a ser aquele grande goleiro que foi antes de se contundir, tá? O Corinthians deve entrar com o Mateuzinho, jogando na zaga aí, na minha opinião, será André Ramalho e Kaká. Por que na minha opinião? Antigamente eu dava a formação para vocês aqui do time do Corinthians devido ao último treino. Dorival Júnior fecha o treino e detalhe importante, o Dorival Júnior sempre mantém um controle de carga, então não dá pra gente arriscar. Acredito que ele vai entrar com força total, considerada a força máxima, porque ele jogou aí contra o Racing do Uruguai com o time totalmente mesclado, tá? Então a gente vem de André Ramalho e Kaká, que na minha opinião são dois zagueiros que precisam melhorar muito se ainda quiserem sonhar com o Corinthians. Na lateral esquerda, Matheus Bidu jogou lá, então ele vem com Fabrício Angileri aqui, tá? Acredito que ele vai com o Losango, com 4 meio-campistas. Esses 4 meio-campistas, o Corinthians vai entrar com certeza com José Martínez, porque Raniel é dúvida, tá, fiel? Não sabemos se ele vai para jogo ou não. Então deve ser José Martínez, seguido, na minha opinião, tem que ser o Rian. Não existe outro jogador, tem que ser o Rian, porque se ele jogar com o Maicon, se ele jogar com o Bidon, eles não marcam, eles são jogadores que não marcam. Então, na minha opinião, José Martínez e Rian, porque ainda o Santos, mesmo estando mal no campeonato, tem jogadores bastante técnicos, como Tiquinho Soares, como Soteldo, como o Roliezer, tem jogadores bons. Então, na minha opinião, essa dupla de volantes tem que ser
o Rian, como falei, e José Martínez, tá? Aí você vem com o André Carrillo, aí ele vai optar por Igor Coronado ou Breno Bidon. Como o Igor Coronado não está entrando como titular na equipe de Dorival Júnior, aí sim, eu acredito que ele entra com o André Carrillo e Breno Bidon. E no ataque, Romero e Yuri Alberto. Esse provavelmente é o time do Corinthians para enfrentar o Santos. Como eu disse para vocês, fiel, o Corinthians tem que entrar totalmente ligado para dar uma resposta diante daquele jogo terrível que fizemos com o Mirassol. Existem desfalques, é verdade, mas jogando dentro de casa a gente tem que impor e trazer esses 3 pontos aí para casa. E a satisfação por trás, né, de você afundar cada vez mais o Santos aí na tabela. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Vamos falar aqui agora sobre mercado da bola, tá? Fiel, todos esses jogadores que eu mencionei para vocês, Roger Guedes, Yuri Alberto, tá? Eu vou falar de cada um deles, mas só para vocês entenderem. Yuri Alberto, o objetivo principal do Augusto Melo é segurar o Yuri Alberto, pelo menos foi isso que o presidente disse em entrevista coletiva. Negociação por Félix Torres, venda de Igor Coronado e Breno Bidon. Pode entrar tudo em xeque, pode ser desconsiderado tudo, caso Augusto Melo não seja presidente do Corinthians, porque o presidente tem eleições no dia 26 de maio para votação de possível impeachment no caso de comissões da VaidBet, tá? Quero deixar uma coisa muito clara. Mesmo que agora seja o primeiro processo de impeachment para votação sobre a VaidBet, aí depois vai ter um sobre as contas, aí sobre administração temerária, tá? Sobre as contas reprovadas de Augusto Melo, isso não significa que o caso das contas não vão pesar também para essa votação. Eles podem dizer, já vamos tirar ele agora? Então já vão votar aí referente às contas. Então é um peso que o Augusto Melo ganhou desnecessário, na minha opinião. E venhamos e convenhamos, próprios diretores do Corinthians disseram aí, nossa, que coisa estranha, né? Um presidente que paga as contas dos jogadores, que está com salários em dias, que vai no mercado da bola e consegue fazer contratações, e uma gestão do Duílio Monteiro Alves, que não contratava ninguém, que não pagava ninguém, nem funcionários do clube ele pagava, na mão de empresários mandando. Corinthians aí só sofria processos judiciais aí dia após dia, não teve contas reprovadas, né? Não teve nada a desfavor de Duílio Monteiro Alves. Nunca foi mencionado um impeachment com Roberto de Andrade, nunca foi mencionado impeachment com André Sanches, que pelo amor de Deus, o que esse cara fez com o Corinthians? Nunca foi mencionado dívidas com Duílio Monteiro Alves, que foi outro que acabou com o Corinthians, e nunca sofreram um processo de impeachment. Já com Augusto Melo, aí no seu primeiro mandato, né, já tem um processo de impeachment à vista, e provavelmente serão 2 com a VaidBet. Se ele não sair, depois vão tentar por administração temerária referente às contas, tá, fiel? Então realmente é bem lamentável, todos os jogadores podem entrar em xeque, porque se vir nova administração, o Corinthians passa aí a não ter mais o planejamento do Augusto Melo. Já com o planejamento do Augusto Melo, Roger Guedes continua sendo o sonho do Corinthians. Sonho para o meio do ano agora, tá, fiel? O mercado que deve abrir aí em poucos dias, o mercado da bola aqui no Brasil para contratações, tá? Roger Guedes é um sonho do Augusto Melo, é um sonho da diretoria do Corinthians. Já houve conversas, há quem diz que não, mas já houve conversas para uma possível contratação de Roger Guedes. Lógico que existe Cruzeiro na fita, lógico que existe Flamengo na fita, porém ele ainda dá uma preferência para o Corinthians devido à história que ele tem com o clube aqui, tá, fiel? Então a situação do Roger Guedes está assim, se o Augusto Melo continuar, é um sonho do Corinthians mantê-lo. O que está por trás desse objetivo, já que o Corinthians tem contas atrasadas, tá, fiel? Tem contas bloqueadas não, desculpa, tem contas reprovadas, vive um caixa financeiro complicado. O que está por trás da contratação do Roger Guedes? Primeiramente, venda de Breno Bidon, vai entrar um bom dinheiro no caixa, que já é um jogador que já está praticamente vendido no Corinthians, tá? E outra, aí a dispensa, vamos dizer assim, a negociação de Igor Coronado, que está praticamente fora do Corinthians. Igor Coronado está praticamente fora do Corinthians, tá, fiel? Existia a possibilidade do Dorival Júnior segurar, mas é outro jogador que não consegue ser titular nem com o Dorival Júnior, nem com o Ramon. Então a culpa realmente não é do treinador, é do jogador, até porque quando o jogador não entra, ele não faz grandes partidas, tá? E é um jogador que ganha 2 milhões de reais mensais. Então você tem um desfalque, você tem uma liberação da sua folha salarial de 2 milhões de reais, e isso está totalmente ligado à possível contratação do Roger Guedes, que se vir para o Corinthians vem para ganhar 3 milhões de reais. Na minha opinião, compensa muito, porque é um goleador
joga muito lá no Al Rayyan, os seus números são incríveis, e se ele vir pro Corinthians e segurar o Yuri Alberto com o Yuri, Memphis e o Roger Guedes, o Corinthians com certeza vai para um outro patamar no ataque. Aí depois temos que preocupar com o nosso sistema defensivo, tá, fiel? Essa é a situação atualizada do Roger Guedes hoje, tá? Já a situação de Félix Torres, o Corinthians também está negociando Félix Torres para que ele possa sair do Corinthians. É outro jogador aí que vai ganhar os seus quase 800 mil reais, é outro desfalque, é outra liberação na folha salarial do Corinthians. Um jogador que é titular da sua seleção, jogador de Copa do Mundo para sua seleção, mas porém no Corinthians não conseguiu virar verão e acredito fortemente que ele não fica no Corinthians. Já a situação do Yuri Alberto é uma situação bastante complicada, porque ele está bastante assediado pela Europa. Tem futebol da Itália e futebol da Inglaterra como os principais aí concorrentes para tirar o Yuri Alberto do Corinthians. É um jogador que agrada, está no sistema de contratação deles. Qual sistema é esse? Jogador jovem, jogador que tem potencial, jogador bom de bola. Eles gostam de tirar jogadores jovens do time para poder trabalhar do jeito deles. O Yuri Alberto aí, no máximo, se tiver 23 anos de idade. Então está na idade, sim. Existe um sonho do Yuri Alberto de ir para a Europa, sim, principalmente por tudo que acontece no Corinthians. O jogador pode ser ter até mais segurança lá. Mas também existe aí um desejo do jogador de ficar até o final do ano, de deixar a Europa aí para o final do ano. E o objetivo principal do Augusto Melo, isso caso ele ficar, é manter o Yuri Alberto aqui para tentar aí o Corinthians conseguir ganhar mais títulos. Na minha opinião, o Augusto Melo tá certinho, é um baita jogador, porém, se o Yuri Alberto, se coincidir dele sair, é outro, vamos dizer assim, alívio na folha financeira do Corinthians, que facilita mais ainda a contratação do Roger Guedes, porque o Yuri Alberto também ganha 2 milhões de reais. Certo, fiel? Então só aí, Yuri Alberto e Igor Coronado, 4 milhões de alívio na folha salarial. Mais Félix Torres, não sei o salário certo dele, mas vai ser quase uns 800 mil para contratar ele, teve que ser um bom salário oferecido, tá? Então o Corinthians, só desses dois jogadores, alivia quase, não tudo, tá, fiel? Quase 5 milhões de reais da sua folha salarial. Obviamente que dá para você fazer uma boa oferta para o Roger Guedes, que já é de 3 milhões de reais. Mas se o Corinthians conseguir manter o Yuri Alberto, que é seu principal objetivo, também não atrapalha, porque aí você vai ter 2 milhões aí da sua folha salarial. Se aumentar mais 1 milhão de reais, também não vai deixar o Corinthians nem mais pobre, nem mais rico. Essa, pelo menos, são as informações atualizadas do Corinthians referente ao mercado da bola. E o Breno Bidon também já é praticamente cartada certa para sair do Corinthians no meio da Europa. Existe uma proposta da Inglaterra para o Breno Bidon, que é outro jogador jovem, um jogador de qualidade técnica, na minha opinião, impecável, um jogador inteligente, só que nesses últimos jogos não está jogando bola no Corinthians. E eu não vou nem crucificar o moleque, eu falei para vocês, o time do Corinthians vai jogar bem, o Bidon, o Memphis, o Yuri, quando todo o elenco, quando o coletivo funcionar. Quando o coletivo não funcionar, não espere de Memphis, não espere, às vezes uma jogada individual, o jogador faz a diferença, mas o time vai funcionar quando o coletivo funcionar. Aí você começa a destacar as peças individuais de qualidade que o Corinthians tem. Caso contrário, o Breno Bidon não vai pegar a bola, fintar 1, 2, 3 e fazer virar verão. Memphis não vai pegar a bola, fintar 1, 2, 3 e fazer verão. O Yuri é a mesma coisa. Vai começar a destacar as peças individuais, algumas individuais, quando o cara tem mais talento, quando o coletivo inteiro funcionar. Aí sim o Corinthians começa aí a entrar nos eixos. Fiel, tem de mais atualizado sobre o mercado da bola, é isso, sobre Corinthians e Santos também. Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal. E aí de tarde eu trago um outro vídeo para vocês aí, vamos ver como vai estar aqui, aí sobre um pós-jogo entre Corinthians e Santos. Combinado, Fiel? Estamos combinados, então meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!